de maneira igual ao homem e mulher. Adão foi colocado para guardar o jardim, mas ele não guardou o suficiente porque Satanás entrou. Também ele era responsável pela sua esposa. Ela foi lhe dada, ela foi tirada dele. Então ela era um só com ele. Era carne dele, ossos dele. Foi tirada dele. É como se ele tivesse um ventre e ela saísse do seu ventre. Então ela foi criada a partir de Adão. Então ele tinha que tomar conta, vigiar, cuidar da sua esposa, orientar, estar perto dela. E não foi o que ele fez. Então ele não vigiou o jardim para que Satanás entrasse e nem vigiou a sua esposa para que fosse tentada por Satanás. Então a mulher, ela caiu por causa de atender a uma conversa com Satanás, de atender à tentação de Satanás, o engano de Satanás. Então ele vem, provoca nela o desejo de comer a fruta, de olhar, achar bonita, e o desejo de ser grande, de ser igual a Deus, de conhecer aí o bem e o mal, de conhecer todas as coisas, de ter a mesma sabedoria de Deus, de ser a mesma importância de Deus. Então a soberba da vida a faz experimentar. E ela oferece ao seu marido, além de errar, ainda oferece ao seu marido. E o seu marido deveria repreendê-la, repreender a serpente, mas não. Ele aceita e come, desobedecendo assim uma ordem direta de Deus. Na parte 3 nós temos aí o juízo de Deus. Satanás enganou, mentiu e prometeu que nem ele mesmo possuía. O juízo de Deus, portanto, não tardaria a vir sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Então Satanás engana Eva. Eva, quando vai responder a Satanás, já responde falando que Deus não falou. Ela está toda atrapalhada, a ordem não foi dada direta para ela, nem sabia como é que foi a ordem direito. Então ela se confunde, ela aceita a conversa e Satanás aproveita para enganá-la, prometendo que ele não podia cumprir e dizendo que ela ia receber o mesmo conhecimento de Deus, o mesmo poder de Deus. Prometeu, mentiu, não cumpriu, fez como nós sabemos, quem gosta de fazer isso por aí, usado exatamente por Satanás, prometer as coisas e não cumprir depois. E Eva então caiu na conversa de Satanás. Como o homem ela oferece ao homem, o homem come. Então os três agora estão sujeitos ao juízo de Deus, porque o juízo de Deus vem sempre sobre o pecado. É o justo juízo de Deus. Ele promete que manda o juízo e ele manda mesmo o juízo sobre o pecado. Vamos ver então que na parte 3 o juízo de Deus tem aí o tópico 1 sobre a serpente, o tópico 2 sobre a mulher e o último tópico sobre o homem. Vamos ver então o tópico 1 sobre a serpente. Devido à sua natureza, a serpente é o tipo perfeito de Satanás, esperta, sagaz e oportunista. Agora, ela seria obrigada a comer pó. Mesmo no milênio, quando a natureza dos animais for restaurada, ela não será redimida de sua degradação. Então nós sabemos aí que esse animal, ele tinha características diferentes dos outros animais. Vamos ver aí que ele era um animal esperto, sagaz, oportunista. Então era um animal próprio para Satanás usar. Ele era melhor do que os outros, só inferior aos homens. É o que nós entendemos aqui. Então Satanás escolheu, bem escolhido, o animal que ele usaria. E esse animal, devido a ser o instrumento de Satanás, ele é amaldiçoado. Então ele perde a condição de andar, passa a rastejar. Ele antes parece que poderia se alimentar normalmente e agora ele é condenado a comer do pó da terra. Então muda as características desse animal a partir daí. Se realmente é uma serpente, antes, então, nós podemos acreditar que antes a serpente, então, tinha pés. Quanto ao falar, não podemos afirmar, porque quem está falando aí, através do animal, é Satanás, não é o próprio animal. Em seguida, Deus decreta a inimizade entre a serpente e a mulher,
como também a promessa da redenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, depois da maldição sobre o andar e a comida, vem agora dizendo da inimizade entre Satanás e a mulher. Então Deus decreta a inimizade entre a descendência da mulher e Satanás e seus demônios. Ele coloca aí que eles seriam inimigos e que nasceria da semente da mulher um ser, um homem que venceria Satanás. E Deus já disse que ele pisaria a cabeça de Satanás, ou seja, venceria o poder de Satanás sobre as pessoas, sobre a morte, sobre o inferno, e que ele conseguiria morder o calcanhar desse ser. Ou seja, ele causaria alguma dor, sofrimento a esse ser. Então está se referindo a Jesus, filho da mulher, mas não de mulher com homem, não herdou o pecado de Adão, e ele morre por nós na cruz, conquistando para nós a salvação. Satanás consegue aí que ele morra na cruz, mas em compensação, Jesus vence a morte, o inferno, toma de Satanás as chaves do inferno e da morte, o derrota, ressuscita, porque ele nunca cometeu pecado nenhum. Então ele vence, e todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador são mais do que vencedores. São agora filhos de Deus e herdam a vida eterna. Conserta tudo que Satanás fez para destruir. Jesus vem desfazendo as obras do diabo. Apesar da queda, Eva seria auxiliar de Deus. Veja suas declarações ao dar à luz Caim e Sete. Séculos mais tarde, Maria haveria de enaltecer o Eterno de Israel, por ter sido escolhida como a mãe do Salvador do mundo. Então nós vemos que Eva, apesar de ter sido enganada, ela sabe que foi enganada, e ela louva a Deus, ela agradece a Deus por dar à luz aos filhos, e ela continua a sua vida com Adão, única esposa, era uma monogamia, e ela vai criar, ajudar a criar seus filhos, a sua família. Sabemos que aí nós vamos estudar mais para frente sobre o primeiro assassinato aí, já devido ao pecado ter entrado no mundo. E a família de Adão, nós vamos ver que deve ter tido aí um problema seríssimo. Adão ficava acusando Eva de ter ajudado a pecar, e ela acusava-o de ter aceitado porque quis. A família não estava bem estabelecida, não era uma família em comunhão realmente com Deus. Seus filhos, então, tiveram o resultado. Um realmente seguia a Deus, servia a Deus, tinha o objetivo de entregar sua vida a Deus, adorava realmente a Deus. Mas o outro, ele mais velho, já nascido exatamente no meio dessa confusão toda, ele então, criado aí no meio dessa confusão, ele herda esse pecado terrível que o atinge, que muda a sua personalidade, o faz um assassino. Nós vamos estudar nas lições que vem por aí, muita coisa ainda. Vamos ver o exemplo de Maria, que é uma mulher descendente de Eva, herdou o pecado de Adão também, mas uma mulher que queria servir a Deus, que escolheu servir. Foi perguntado a ela se ela aceitava, e ela aceitou ser mãe do Salvador. Então uma mulher que louvou a Deus, que agradeceu a Deus a oportunidade de servir a Deus. Louvou a Deus por ser instrumento de Deus para trazer a salvação. Assim como a sua mãe Eva trouxe os seus filhos, e trouxe aí, infelizmente, o engano de Satanás, o pecado, para que seu marido pecasse, foi responsável, foi uma corresponsável, não foi a responsável direta pelo pecado, pela entrada do pecado no mundo. Agora Maria é a responsável, a corresponsável por vir o Salvador ao mundo, para nos trazer a salvação. Glória a Deus. Então, sobre a mulher, a fim de punir a desobediência de Eva, o Senhor torna-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa. Não bastasse, sujeita a mulher ao governo do homem. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor
terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Apesar da queda, não são poucas as filhas de Eva elogiadas por sua incomum virtude e cooperação no reino de Deus. Sara, Débora, Esté, Maria, Priscila são apenas alguns desses belos exemplos. Então aqui, sobre a mulher, vem então as maldições de conceber agora tendo dores e de ter o seu desejo para com o seu marido. Tá? Sempre estaria desejando, né, o seu marido. O desejo, aí pode ser o desejo sexual, o interesse sempre, sendo que muitas vezes não seria mais correspondida nesse desejo, não seria atendida nesse desejo. Ela estaria agora sujeita a seu marido, que antes não era para ser. Ela poderia ser aí uma ajudadora, cooperadora, estando sempre ao lado e não submissa a ele. Mas agora foi dada uma ordem e foi dada uma maldição a ela. E a vida dela então se tornou bem diferente do que Deus tinha planejado antes. Mas nós sabemos que existe restauração de Deus. E quando a pessoa nasce de novo, as maldições vão embora. Se começa uma vida nova com Deus, uma vida de bênção, né? E Deus traz uma bênção às mulheres. Quantas mulheres Deus tem usado ao longo dos anos? Mulheres que se tornaram bênçãos, que se tornaram instrumentos de bênção de Deus para os homens. E agora também a relação homem e mulher, né? Nós sabemos que mudou completamente. Não existe mais aquela escravidão da mulher, não existe mais aquela situação de o homem pisar a mulher. É claro que em alguns países ainda existe essa situação, mas a grande maioria não, né? Principalmente as pessoas que vão conhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. Então a vida do casal aí, crente, né, salvo, é completamente diferente. Os dois se amam, se respeitam, vivem bem, tem aí atração sexual um pelo outro, né? Sabem que a Bíblia diz que o marido não é dono do seu corpo, nem a mulher é dona do seu corpo. Os dois então têm relações sexuais aí prazerosas, são felizes e alegres servindo a Deus. Esse pelo menos é o objetivo de Deus, e todo crente pode alcançar isso, sabendo que é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós, essa vida amorosa, essa vida tranquila, em paz dentro do nosso lar. No tópico 3, sobre o homem, Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade. Conforme escreve o apóstolo Paulo, o pecado entrou no mundo não por uma mulher, nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem. É o que afirma Romanos 5,12. Por isso o juízo divino recai com mais dureza sobre o nosso primeiro genitor. E por causa dele, a terra faz maldita. Por causa de sua desobediência a Deus, os dias de Adão e de seus descendentes seriam mais trabalhosos. Seu sustento seria obtido com um trabalho mais árduo e teria de conviver com adversidades e com o fim de sua própria existência. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Adão viu a duras penas o preço de se desobedecer a Deus e a sua palavra.